Olá, diretamente da Rede TV, Circuito de Televisão, estamos iniciando um programa com o Sem Gelo, com o seu apresentador querido Luiz Paulo Fogetti, trazendo temas deliciosos aí de gastronomia, de notas etílicas, de lifestyle e tudo mais aí que possa contaminar, aprender, ensinar, trocar. E hoje a gente tem um programa diferente. Hoje eu posso falar que deve ser um dos programas mais saborosos que a gente fez até hoje. Com uma das figuras que eu admiro muito, um grande empreendedor, guerreiro, lutador, e está fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo na Biscoitê. Ao meu lado, Raul. Raul é um founder dos sócios majoritários hoje, junto com a esposa Carol e junto com 2 outros sócios que eu também conheço, que são pessoas fantásticas. E ele vem aqui contar um pouquinho de um monte de histórias e falar dele mesmo. Raul, genial te ver. Obrigado, cara. Adorei. Obrigado mesmo que você tá vindo. Vamos começar legal? Olha para aquela câmera. Quem que é o Raul, meu? Uau! O Raul é um sonhador, um empreendedor que saiu da favela e conseguiu galgar aí os degraus no mundo e que hoje sonha em usar o empreendedorismo como uma forma de inclusão social e que usa aí Biscoitê e as outras empresas que a gente faz parte também para poder levar esse propósito. É mais do que criar empresa, mais do que ganhar dinheiro, mais do que fazer negócio. Eu acho que é como a gente consegue aí tocar e transformar a vida das pessoas. Então, acho que esse é um pouco fantástico, do Raul. Fantástico. O que o Raul traz lá de trás que ficou com ele? De pequenininho. A resiliência. Acho que quando você vem da favela, da escola pública a minha vida inteira... Você é de São Paulo? Sou de São Bernardo. Tá bom. Quando você é desacreditado desde criança, quando você não tem muita oportunidade, quando você está num ambiente onde quase todo mundo dá errado porque os exemplos são péssimos, a resiliência e o jogo de cintura eu acho que é a coisa mais importante para você sobreviver. E eu acho que essa característica é a mais importante quando você empreende também. Porque quando você está lá e você não tem nada, você precisa ter resiliência e você precisa das pessoas. E se você não tem as pessoas, você não consegue ir para a escola, você não consegue trabalhar porque alguém tem que cuidar do teu filho, você não tem babá. Então você se conecta com as pessoas, você precisa fazer um buraco na parede, você vai no Zé da Furadeira, no outro que tem a escada. Então na comunidade ali você se conecta e faz as coisas acontecerem como mágica. E no mundo dos negócios é muito assim também. Você não cria nada sozinho. Então eu acho que tem muitas desvantagens de você, obviamente, não ter uma educação maravilhosa, não ter recurso desde o começo da vida, mas tem muitas vantagens que às vezes a gente esquece também de colocar. Garra, né? Garra, resiliência e outra. E saber que você depende das pessoas para fazer as coisas. Então acho que hoje... O que eu trago lá de trás, eu acho que é isso. Você volta de vez em quando para São Bernardo? Sempre. A gente tem projetos sociais que ajudam hoje quase 1.000 crianças aí no Brasil. No Brasil não, mas São Paulo. Eu estou sempre lá, né? Porque a gente tem amigos lá. Meu pai ainda mora lá perto. Meus irmãos moram lá ainda em outros bairros hoje. Mas assim, estou sempre lá, cara. Todos os meus amigos do ABC são viciados no ABC, adoram o ABC, o São Caetanense, o São Andrés, eles amam, adoram, é impressionante. Impressionante como adora, como curte, que eu acho que é legal. Eu tenho família lá, tá? Então você adora também. Estou lá quase todo final de semana, puxa, muito Raul, você chegou aqui e deu uma baita confusão. Você trouxe um monte de coisa deliciosa e as pessoas da produção foram todas pegando o biscoito e perguntando pro Raul, mas tem salgado? Conta da Biscoitê tudo que tem lá, porque pelo que eu tô entendendo tem coisa para dar e vender e uma mais gostosa que a outra. Conta um pouco disso aí. Cara, a Biscoitê tem mais de 200 tipos de produtos, né? E a gente lança uns 180 por ano. E essa conta só fecha porque, obviamente, a gente tira vários produtos de linha, mas a gente tenta usar muito. Então, quando a gente criou, por exemplo, o tartufo, né, que é um biscoito salgado de parmesão com trufas brancas de alba. Delícia. Quando a gente criou esse produto, a gente levava para as pessoas e as pessoas davam risada. Falavam, puta, biscoito salgado, de queijo, de trufa. É trufa de chocolate. Cara, rolava várias piadinhas, principalmente entre os amigos. Mas aí você dava para a pessoa provar e falava, nossa, que diferente. Nossa, que legal. Nossa, não é aroma, não, é queijo de verdade. Depende da forma, tem entre 30% e 40% de queijo de verdade, queijo curado, queijo Gouda no Olivet. Então a gente fez um negócio muito diferente.
E aí a gente levava para as pessoas provarem, e as pessoas quando provam se apaixonam. E hoje a nossa linha de salgado está entre os top 3, top 5 de venda na maioria das lojas. Mas pouca gente ainda sabe que a gente tem. E a nossa ideia com a Biscoitê é levar todos os biscoitos do mundo todos os biscoitos do mundo num lugar só. É uma ideia meio maluca. Quando a gente começou, eu brinco que a ideia era tão boa que nem meus sócios, nem o fundo na época que era sócio da nossa outra empresa, nenhum dos dois toparam, porque falaram, cara, quem que vai comprar biscoito de queijo no shopping? Mas, cara, você sabe bem como que é isso, né? Quando você tem vontade, você empreende, você tem um negócio que é quase fé, né? Você fala... Isso aí. Tem uma coisa dentro de você que acredita, vai, bora... Todo mundo fala não. Eu brigo até... Esses dias eu fiz uma palestra num grande grupo de shopping, lá me chamaram, e eu falei, cara, vocês sabiam que por quase um ano eu levei a minha ideia, maravilhosa, linda, já bem apresentada para os shoppings, e todos os shoppings diziam não. Eu falava, pô, mas eu vou pagar o aluguel. Eu falei, não, mas não tem como, ninguém vai comprar esses produtos, quem que vai ir no shopping para comprar biscoito ao presente? Pô, vocês estão loucos, tal. E eu dizia, gente, o mercado de biscoito é o dobro do mercado de chocolate no Brasil, porque a gente sabe disso. Eu falei, cara, por que não? O biscoito pode ser doce, pode ser salgado, pode ser saudável, pode ser com chocolate, pode ser sem. Por que não? E para mim era tão óbvio, mas para ninguém era óbvio. E eu fiquei um ano para conseguir alugar um quiosquezinho de 12 metros quadrados no estacionamento do Shopping Vila Lobos, que é onde foi a nossa primeira oportunidade. E uma história engraçada é que na nossa inauguração eu tinha colocado todo o dinheiro que eu tinha lá, eu e a Carol. Carol estava grávida do nosso primeiro filho. Tá bom. E aí a gente lá na inauguração, tal, foram vários CEOs, amigos, tal, e um cara que é um cara bem conhecido no mercado aí, chegou para mim e falou assim, Raul, tá incrível, o produto é maravilhoso, as pessoas estão comprando, tá legal, mas você errou o ponto. Eu falei, puta merda, o que você não quer ouvir na tua inauguração é que você errou a única coisa que você não consegue mudar, que é o ponto. E aí eu ainda falei para ele, pô, cara, obrigado, tal, fiquei triste na hora, mas eu falei, cara, já que eu errei, vamos fazer o seguinte, agora a gente vai trabalhar o dobro, para que as pessoas entendam e voltem. E foi uma loja que foi um sucesso desde o começo. Até que a gente tem até hoje lá a nossa loja queridinha no Vila Lobos, que é onde a gente começou. Começou com um quiosquinho pequenininho. Nossa, a primeira foi Vila Lobos? Vila Lobos. Genial, meu. E aí depois a gente abriu uma loja maior, começou no quiosquezinho, uma loja maior. E estamos lá até hoje, cara. Super feliz e vendendo super bem. Puta, que delícia. Fala uma coisa, vamos se divertir um pouquinho. Toda vez que eu vou pro Rio, inclusive meu filho brinca comigo, o tal do biscoito. Ou é a bolacha? Biscoito é biscoito em todo lugar do Brasil? Ou cada lugar, biscoito, um tem furo, o outro não tem furo? Tem uma definição semântica o que é biscoito? Cara, eu falo biscoito ou bolacha, tanto faz, daí seja biscoitê. Tem essa brincadeira? Mas tem essa brincadeira, cara. No Rio, você tem biscoito. E é biscoitê? Lá é biscoitê, não é biscoitê. Isso. Mas você tem no Rio o biscoito, em São Paulo, o paulista adora a bolacha. Na prática, tecnicamente é biscoito, porque é como você classifica essa categoria. E o engraçado é que em inglês, né, é cookies, não é biscuit, porque biscuit é salgado. Mas assim, tanto faz, eu acho que cada lugar tem um jeito de chamar produtos diferentes. O mais importante é que a gente consiga ter ali o que o carioca gosta, o que o paulista gosta, o que o meu cliente de Belém do Pará ou de Recife. E acho que isso é uma coisa muito importante também. Várias marcas começam a crescer e ir para o Brasil inteiro e querer vender a mesma coisa. Apesar do nosso mais vendido, do nosso best-seller ser o Limonê, a gente sempre fala que na Biscoitê a gente tanto faz qual é o best-seller e tanto faz qual é o produto que eu mais gosto, que é o nosso mais vendido. Porque em alguma região do Brasil, a cultura é tão diferente que de repente vai ser o macadê, vai ser o salgado, vai ser o estrogonofe. Eu entrar nessa com você. Tem diferença de consumo de região para região? Total. Dá um exemplo, fala uma região aí que você olha uma discrepância em consumo de alguma coisa. O Rio tem uma característica bem diferente de São Paulo. Já no Rio a gente vende muito bem os salgados que são muito mais saudáveis, porque são feitos de queijo mesmo e é um produto super saudável. A gente está até um spoiler aí, a gente está lançando uma linha saudável grande agora no segundo semestre, mas tem uma aptidão muito mais forte no Rio do que em São Paulo. Apesar da gente ser um pequeno prazer, que a gente fala que nesse momento você não está tão preocupado com as calorias, tal, porque é um presente para você, é assim que a gente se posiciona no Biscoitê. Mas você tem no São José dos Campos, por exemplo, a gente tem a venda de um produto que chama Perlê, que é um biscoitinho mais leve,
que vai super bem e que não vai tão bem no Nordeste. E eu falo, cara, tudo bem, a gente não está aqui para enquadrar todo mundo dentro do mesmo lugar e falar, você tem que comer isso, precisa vender isso. Cara, assim, o mundo mudou. As marcas têm que se adaptar às pessoas, não as pessoas se adaptar às marcas. E na Biscoiteria é um pouco disso. A gente tem lojas diferentes, ou seja, com layouts diferentes, e a gente tem produtos que são diferentes por região. E a gente não obriga o nosso franqueado a comprar todos os produtos no mesmo volume. Ele tem que ter um mix inteiro, mas ele pode comprar o que vende. Porque no final é isso, cara. Tem que encantar o meu cliente, não empurrar o que eu tenho que vender para ele. Entendeu? Não tenho que vender nada, eu tenho que encantar o cliente. A venda é uma consequência de um cliente encantado, e não o oposto, né? Você escolheu o sistema de franquia para expandir. Por que foi esse o teu caminho? Na Biscoiteria a gente tem 3 valores, né? Pessoas, amor e empreendedorismo. E o empreendedorismo, como eu até falei no começo, quem é o Raul, é a minha paixão, né? Eu, depois que vendi a minha última empresa, eu e a Carol, a gente falou, pô, o que a gente vai fazer? E a gente gosta muito dessa parte social e tal, até que eu me dei conta que o empreendedorismo é a maior forma de inclusão social do mundo. Fui pesquisar isso, me conectei muito com o Endeavor, com outros países, e vi, poxa, onde você empreende, as pessoas têm um gap social menor, porque você movimenta a economia, mesmo que seja empreender com uma lojinha de 1 funcionário ou de 3, 4 funcionários. Empreendedorismo é um dos nossos valores, né? E o franchise, né, a franquia, te possibilita que você empreenda junto. Eu falo que o franqueado, ele é um sócio meu. Ele está empreendendo junto comigo. Ele vai acertar, ele vai errar, vão ter coisas que, como qualquer sócio, como qualquer relação, ele vai gostar de mim às vezes ele vai me odiar, às vezes ele vai estar feliz com o produto, às vezes ele vai detestar o produto, e faz parte, porque as pessoas são diferentes e são complexas, mas o franchising te ajuda a você conseguir crescer e trazer o atendimento, o encantamento ali para a ponta, porque o franqueado é teu sócio lá. Então ele está muito alinhado com você, ele não está lá só para ganhar o salário dele no final do mês. Aliás, se ele não trabalhar, ele não vai ter nem salário. Agora, se ele fizer um bom trabalho, ele vai ter uma ótima renda e um negócio que vai crescer junto com a gente. Então eu acho que o franchising ele tem essa característica, mas uma coisa meio polêmica aqui, tem que tomar muito cuidado, porque franquias que vivem de vender franquias não são franquias, são pirâmides. A gente tem que viver de vender biscoitê, a gente tem que viver de vender o nosso produto. A taxa de franquia, isso é para cobrir o custo fixo da expansão. Mas o meu negócio tem que ser, cara, eu vejo o franqueado como alguém que vai estar lá e que vai atender e encantar o cliente melhor do que eu faria. E até esse é o nosso drive de decisão, porque a gente tem metade da rede é própria e metade da rede é franquia. E tem muitas lojas próprias. Você fala, por que a gente tem loja própria? Porque a gente acredita no modelo e porque tem oportunidade e a gente ganha muito dinheiro com isso. Aliás, as minhas lojas é que sustentam toda a franqueadora, porque também pouca gente sabe. Ganhar dinheiro com franquia, você tem que ter uma quantidade de lojas grande. Então quem sustenta a Biscoiteria hoje são as nossas próprias lojas. Mas a nossa decisão de ser franqueado ou ser loja própria é quem vai operar melhor. Então eu tenho um franqueado ali, alinhado com os nossos valores, que é a primeira coisa. Também a gente aprendeu que se não está alinhado com os valores, vai dar merda mais cedo ou mais tarde. Vivo na PTK, tá? Similaridades, um brinde. Um brinde. É o sucesso. Fala uma coisa que eu adorei esse programa aqui, cara. É tudo de verdade, né? É tudo de verdade, não é fake. Então, assim, vai Esse ficar cada vez mais legal. É real, tá? É real e tá uma delícia, cara. Eu tô louco pra fazer um negócio que a gente vai fazer daqui a pouco, hein, meu? Já te falei isso uns 10 vezes na vida, hein? Fazer o limonê com o limoncello, daqui a pouco a gente vai fazer. Daqui a pouco a gente tô louco pra experimentar os dois. Mas volta pro franqueado. Eu achei muito legal esse alinhamento de valor. Porque eu vejo algumas ânsias de algumas redes expandirem e acaba trazendo um ou outro que não combine e acaba entrando em choque alguma hora. Você tá bom de bater o olho, de fazer o teste, de olhar, de estudar e olhar e falar, meu, combina com nossos valores? Qual é o segredo? Não, qual é o segredo do bom franqueado da Limone? Da Biscoiteria? Olha, quando eu descobri eu te conto, tá? Mas ainda não descobri. E a real é que assim, cara, a gente já criou 550 métricas e vai tocar loja, não vai abrir a loja para a esposa é de banco, cara, assim, eu tenho casos de muito sucesso e de muito fracasso com perfis muito parecidos. Mas o que a gente viu? Quando a gente tem os mesmos valores, ou seja,
pessoas, amor e preço. Ou seja, eu gosto de gente. Eu gosto de servir. Eu tenho prazer em te servir uma bebida, em te servir um café, em te servir quando você for na minha casa. Pessoas que gostam de servir têm muito mais chance de dar certo no negócio de serviço, que é o nosso negócio. A gente está no mercado de encantamento. Serviço é tudo. Então, pessoas, segundo amor, a gente fala, cara, tem que amar o que faz, porque empreender é muito difícil. Abrir uma loja no shopping, você vai trabalhar 7 dias por semana. Você não vai viajar na Sexta-feira Santa. Ah, mas eu tenho que ir, cara, você tá lá vendendo Páscoa. No Natal você vai viajar depois do Natal, mas antes não pode. Então, você tem que amar o que você faz, porque você vai fazer coisas que você não faria por dinheiro nenhum do mundo. E é por isso que você vai fazer. Porque você não está lá só pelo dinheiro. Você está lá pelo prazer do negócio, e o dinheiro vai vir como consequência disso. E o terceiro que é empreendedorismo, cara. Eu não quero ninguém na minha rede que queira ter só uma loja. Eu quero alguém, e eu não exijo e nem quero assinar contratos de 3, 4, 5, 10 lojas, não, a gente nem aceita isso. Mas eu quero pessoas que queiram crescer. Eu que você vai abrir uma biscoitê, daqui a pouco você vai abrir a segunda, daqui a pouco eu tenho um franqueado, tem 11 lojas. É o primeiro franqueado. Ele começou com uma, depois com 2, depois com 3, depois com 4, e foi acelerando. Agora, eu não quero alguém que vai estar satisfeito porque ganhou, sei lá, 150 mil reais por ano de uma loja X. Eu quero que ele fale, beleza, eu ganhei 150, agora eu ganho 300, eu quero ganhar 500. E aí tem também um valor muito importante, que é um valor meu de vida, né? Que assim, ambição é incrível, ganância é uma merda. E o limite é um fio de cabelo, né? Assim, eu sempre falo que o limite é bem simples. Concordo, assim, é você fazer tudo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Você está do outro lado, cara, porque não tem uma regra, né? É igual os mandamentos. Você fala, cara, se você fizer com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, e você achar que aquilo ali é justo, faz. Se você achar que aquilo não é justo, não faz. Mas tá escrito, cara, não tá escrito. Então essa linha tênue ter alguém ambicioso que queira crescer, que queira construir coisas grandes, tal, que não vai parar na segunda ou terceira loja, que goste de pessoas e que ame o que faz. Porque, a gente investiu já muitos milhões de reais para criar o que a gente criou até agora. Só que isso é uma parte pequena do sucesso. 80%, 70%, 80% do sucesso do meu franqueado é ele. 20%, 30% é tudo que a gente fez. Então, se ele não se dedicar, se ele achar que aquilo é um... Quando chega a franqueado, não, eu quero fazer, eu sou investidor, eu quero só investir. Eu falo, cara, obrigado. Se eu precisasse de dinheiro ou investidor, eu vou no banco. Eu quero alguém que vai construir comigo, vai trabalhar comigo. Eu trabalho 16 horas por dia e amo o que eu faço. Você está afim de fazer isso? Ah, não. Eu estou numa fase de vida que eu quero ir para a praia na quinta e voltar na terça. Respeito, tudo bem. Mas não vai dar certo aqui. E quando você não estiver na loja e reclamar que não está vendendo, eu vou falar, cara, a gente vai ter um conflito, porque eu vou estar na loja. Eu estou lá na tua loja, na minha, e se você não tiver, não vai dar certo, porque eu não acredito que dá para empreender desse jeito. E aí pode ser, de novo, gente, pode ser um preconceito meu, mas eu não acredito que você tem sucesso sem esforço. Acho que você foi muito feliz. E vou falar uma coisa bacana do Brasil. Eu acho que a gente tem um arcabouço jurídico. Eu acho que a gente tem um sistema, uma associação brasileira, BF, que permite jogar um jogo muito legal, muito bem amparado. Eu sei que o sistema brasileiro, se não me engano, já é o primeiro, acho que é o segundo sistema do mundo. É monstruoso. Como a gente desenvolveu esse sistema muito bacana, sabe? Eu acho, lógico, tem casos, estou com você, tem casos que não deram certo, mas você olha um Boticário, você olha uma Cacau Show, você olha uma Chili Beans, que lindas histórias de Nut Bavária, que você conhece bem. Lindo ver essa história de anos e anos aí acontecendo e dando certo. E gente que criou filhos baseados em história de franquia, gente que quis ralar e que foi para frente. Não, e tem franqueados hoje no Brasil, cara, que faturam, estão em meta de faturar 1 bilhão. Então você já tem franqueados muito... E é o que eu falo para os meus franqueados, eu falo, cara, sonha grande, eu não quero que você tenha só biscoitê. Abre uma biscoitê, abre uma PTK, abre uma Nut, seja o líder daquela região. Porque isso vai fazer você ter muita relevância. Mais sólido. Mas não queira abrir uma aqui, uma em Recife, uma em Minas, cara, porque a tua energia para tocar isso vai ser muito complexa. Abra 10 operações na minha região. E aí você vai ter a melhor logística, você vai conhecer todos os clientes, você vai ter um CRM que vai poder trabalhar tudo. É incrível. E é isso que está começando a acontecer no Brasil, por isso que eu estou muito animado com o mercado de franchise, porque dá para você ainda crescer muito. Tem poucas pessoas fazendo isso ainda no Brasil. Eu concordo. Você falando em paixão, eu queria chamar o Hugo. Mestre Hugo, por favor, nosso rei da charcutaria, já que a gente está falando de bebida e comida,
Vamos integrar alguém aqui que conhece muito, muito, muito de charcutaria. Já chego. Mestre, charcutaria precisa de paixão? É só o que precisa. É fácil charcutaria? É fácil. Ganha dinheiro assim no dia seguinte ou não? Não, no meu life cycle de produto, eu tenho produto que... Esse produto aqui, que é o Culatelo, são 14 meses de maturação, são 16 meses ao todo para ele ficar pronto para poder vender. E ainda tem o risco de se abrir ele e ele não tá bom. Ou você ama o que você faz ou não faz, né? Não tem jeito. Tem que ter amor. Para quem não conhece, a Encâniva é uma das grandes empresas hoje no setor e eu estou aqui com o dono da Encâniva fazendo um trabalho lindo de charcutaria, levando essa barra do Brasil dos produtos maravilhosos. Aliás, todo mundo aqui, quando eu olho para o Raul, estamos subindo essa barra deliciosa de comer coisa de qualidade, chamada biscoito ou bolacha, como a gente ouviu. Estamos melhorando bebida, estamos melhorando charcutaria. Que delícia de poder subir, ter mais experiência. Conta pra gente e serve do jeito tradicional. E harmoniza, hein? Todos os biscoitos salgados dele harmoniza com a nossa charcutaria. A gente precisa, inclusive, fazer um teste com os doces, porque pode ser que alguma coisa dê certo. O que você criou? Não, eu trouxe um culatelo, que é o que eu falei aqui, que ele demora 14 meses na maturação. Você pode servir, por favor? Ó, ele tá... Da forma tradicional? Olha só. Com biscoitê ainda, hein? Com biscoitê, esse foi com biscoitê. E você vai experimentar a copa com o seu biscoitê aqui, ó. Boa. Meu, ficou muito bom. Ele harmoniza perfeitamente, né? Eu gostei também. Muito bom mesmo. Eu gostei também. Do biscoitê com... Vem com um da gordura. Eu acho que é perfeito também. Agora eu vou experimentar um biscoitê. Eu adorei, viu, Mestre? Bom te ver aqui. Deixa eu ver se com limoncello split é isso? Vai. Bom apetite. Obrigado. Vamos ver se... Delícia. Eu acho que a gente fez uma triangulação aqui, que encaixou tudo com tudo. Raul, qual que é o seu produto que você gosta, dos seus, que você tem sempre lá na tua casa, no armário, você fala, deixa eu dormir, deixa eu pegar o meu. Nossa. Esse é o seu, tá? Eu sei que provavelmente alguém vai te matar na fábrica com essa pergunta. Acho que sim, acho que vão. O meu preferido, o tartufo, eu tenho sempre em casa, eu sirvo todos os dias, e meu filho é apaixonado por tartufo. Ele até falou, Pedro, é pra comer toda hora, não, isso é um presentinho, cara, é pra levar no lanche da escola, não. Mas o tartufo acho que é o meu preferido, que é um de parmesão com trufas brancas. E dos doces, meio polêmico, porque o nosso mais vendido é o limonê, mas o que eu mais gosto é o nosso soft cookie de Nutella. Esse eu sempre que marco uma reunião, eu falo pro nosso convidado, você não quer? Ah, não, Breno, pode trazer aí, a gente come e tal, e eu acabo comendo tudo, porque eu adoro, cara. Raul, o que você foi contra todo mundo em produto e os caras estavam certos? Eu fui contra e eles estavam certos? E eles estavam certos. Eles falam, vamos lançar isso. Não, isso não vai pegar, acho que não dá certo. Não, vamos, todo mundo. Aí chegou o nosso Japinha amado, tchau, falou, é bom, Raul. E aí? Olha, eu acho que quando a gente lançou uma lata, que era uma lata, era um livro-lata, e a gente já tinha um outro livro lindo de papel que eu amava tal, eu fui muito contra, sabe? Eu falei, cara, acho que já tem um, tal, esse aqui é outro, não vai fazer sentido. Era com cookie de macadâmia com a base de chocolate e tal. O produto era incrível, mas assim, eu falei, pô, acho que não faz sentido, ninguém vai comprar isso aqui e tal. E foi um sucesso. Era uma lata que você punha a sua foto, tem ainda, né? Que você põe a sua foto e tal, e foi um sucesso. Mas sabe que tem uma coisa interessante lá? Eu não sou a última palavra nos produtos, apesar de eu há 20 anos fazer isso, eu assim, cara, deixo porque eu acho que a gente precisa que as pessoas possam criar e tomar riscos, né? E coisas que vão dar certo e coisas que vão dar errado. Então, na maioria das vezes, eu opino muito na parte de formulação, de produto e tal, mas na parte de embalagem, eu opino muito pouco. Aliás, a nossa campanha de Natal do ano passado, Carol vai lembrar disso, o Vitão também, que é o nosso head de design. Quando eles iam apresentar a campanha, eu falei, não, cara, essa campanha não vai rolar, porque era o Natal que tinha parque, tinha não sei que lá, roda gigante. Eu falei, mas Natal, Papai Noel. Tá? Não era, cara. E foi o nosso Natal de maior sucesso, foi o Natal do ano passado. E a gente chama de KV, né? Um Key Visual lá, todo diferente.
E eu falei, cara, acho que não, mas eles falaram, cara, confia na gente. Então eu falei, beleza, aí foi um puto sucesso, cara. É bom, né, quando a gente erra, não sei qual é a tua teoria. Eu adoro o que É bom quebra... quando a gente erra e eles acertam, né, cara? Se a gente errar e eles errarem, aí ferrou, né? Não, mas é bom alguém contando, porque a gente fica num bias, né? E eu percebo que à medida que a gente vai aumentando a marca, a gente fica com mais medo dela. A gente agarra na cor que deu sucesso, a gente agarra tudo que deu certo, a gente vai agarrando. E precisa de alguém falar, calma aí, tira um pouquinho tua mãozinha. Dá pra brincar nesse universo, né? E você vê que as marcas que vão brincando menos. Então, e aí eu tenho até não uma teoria, mas uma lógica. Eu falo, cara, assim, por que as empresas grandes não crescem? A gente cresceu, por exemplo, a nossa Páscoa, a gente cresceu 206% em relação à Páscoa do ano passado. Fantástico. Parabéns. Por que as empresas grandes não crescem mais tanto? Porque elas não conseguem mais inovar. Porque quando você cresce, você vai criando processos, você vai criando mecanismos para manter as coisas como elas estão. Porque você não pode mais errar tanto, você não pode mais tomar tanto risco. Porque antes você tem uma loja, lançar um produto que não deu certo, você perdeu 100 unidades. Agora a gente está com 75, 74, 75. Cara, se errar são, sei lá, 10 mil unidades que vão para o lixo. Então eu acho que as marcas vão criando isso. E eu falo, cara, esse é o meu maior desafio como CEO da Biscoiteria. Falar, cara, como é que a gente cresce mantendo essa inovação, mantendo as pessoas arriscando, mantendo coisas que dão certo, que dão errado. Porque senão a gente vai virar uma marca chata. Tem a máxima, não é minha não, veio de um líder do passado, mas eu adorava. Sonhos precedem processos. As pessoas não podem esquecer demais. Sonhos precedem processo. O dia que isso inverter, processo e funil de inovação, eu sei que alguns consultores vão ficar muito chateados comigo, mas nós somos founder, o dia que acontecer isso, aí acabou as empresas, meu. Aí acabou o sonho. É que esse discurso, ele é real para nós que começamos o negócio, que estamos lá fazendo, É isso aí. mas ele não é real para a maioria das grandes empresas e por isso que tem esses monte de processo, porque assim, na prática, você não quer errar, você não quer inovar tanto, você só quer crescer 20%. Você só quer fazer a coisa... 6, 7, turma. Cara, 7. Então, cara, se você não faz... E aí você coloca o teu time executivo, mesmo quando você tem diretores, cara, você coloca o teu time executivo alinhado ao resultado, EBITDA ou o que for, e faturamento. E aí você fala, vou te dar um bônus se você bater isso. Só que se ele acertar, ele pode fazer um negócio muito maior. Agora, se ele errar, ele não vai ter o bônus dele. Então, como é que você alinha essas coisas? Então, ou seja, tem a gente até está no momento lá de fazer uma coisa diferente de gestão, porque assim, ou você faz um negócio completamente aberto, onde as pessoas de verdade podem fazer isso, ou é muito mais do mesmo. Você vai ficar falando isso, só que na prática o cara não vai fazer porque ele não quer errar, porque senão ele é demitido. Então isso é um contrassenso nas organizações. É por isso que grandes empresas compram marcas e matam marcas uma atrás da outra. Ser pioneiro é doloso? Muito. E aí você tem que ter o que a gente falou no começo, cara, não é acreditar, é fé. Isso, porque fé é uma crença que não tem lógica. Porque se alguém perguntasse, cara, qual é a lógica? Você quer vender biscoito para presente, você está inspirado em que país do mundo? Cara, isso não tem lugar nenhum do mundo. Você tem que acreditar e você tem que ter essa fé e fazer o negócio acontecer. Senão, isso dói, você recebe muita rejeição. Você tem que ter uma autoestima lá em cima para as pessoas falarem não, e você seguir. Senão você desiste. Zero dúvida. Toca música na Biscoiteria? Toca. A gente tem uma playlistzinha ali francesa, meio loungezinho assim francês. Mais assim, ambiente, né? Você gosta de música francesa? Não. Que música você gosta? Eu gosto de rock, gosto de pop, gosto de música brasileira, gosto... mais pop, rock e um pouco de música brasileira, mas assim, o francês... E rock, qual que é a banda do teu coração? Putz... Duas, ou da sua cabeça? Não, aqui eu... Hoje escuto muito pouco, né, mas assim, cara, era minha banda da adolescência na Metallica. A Metallica é uma delícia, meu. Cara, assim, eu acho exatamente, fantástico. cara. Brasileira, tem alguma que você gosta muito? Cara, brasileira eu gosto de um pouquinho mais leve, sabe? Um Vitor Clay ali, mais sossegado. Gosto também aqui de pop rock, gosto de Capital Inicial, também foi uma banda que
escutei muito. Raul Seixas, né, cara? Pô, adorava. Toca Raul, né? Toca Raul. Toca Raul, né? Teve uma Quantas época que a pessoas gente- falam isso pra você, assim, todos os dias? 9.800. Se eu encontrar 9.800, são 9.769. Toca Raul. Seria inevitável aqui Mas teve também. uma época que a gente curtia muito Raul também, cara. Pô, eu acho que tem muitas bandas legais aí. Tem alguma música do Raul que você gosta mais? Eu prefiro ser meu Metamorfose. Essa música eu... É bem legal. Eu escuto ela pra refletir, sabe? Quase nem em música. Eu falo, cara, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, que eu acho que é o que a gente é, né? E tem uma outra música que eu adoro também, que é uma música que ela, pra mim, é um mantra de você... Não sei se é de empreendedor, tá? Mas assim, pra mim, né? Empreendedor, e pra você não perder o foco no que é o teu propósito, que nem é muito conhecida, mas é do Ed Vedder, do Pearl Jam, que chama Society. Não é uma música muito conhecida, mas vai lá, Society. Eu quero escutar, não conheço. É Quero uma escutar. música que, cara, que te leva a pensar no ciclo da sociedade, na ganância e nessa roda dos ratos que a gente é colocado o tempo todo. E se a gente não quiser participar disso? Tá tudo bem ou não tá tudo bem? Então essa música tem uma letra bastante profunda e que eu, pelo menos uma semana, eu gosto de correr, né? E aí eu escuto, mas eu coloco ela para eu lembrar, assim, qual que é o meu papel na sociedade e onde eu quero me inserir, como eu quero me inserir, quais são as coisas que eu não quero mais. Ele fala na letra, né, assim, de você, crazy greed, uma ganância maluca, só para você ir pontuando. E cada ponto que você faz, você vai chegando aonde? E se você não quiser mais pontuar, ou seja, crescer, então uma reflexão... Não sei se você concorda comigo. Tá tendo uma tirania da felicidade, que eu acho que deve ser muito doloso para um menino jovem. Olhar na mídia social sorrindo, o tempo inteiro mostrando que todo mundo tá feliz, todo mundo tá contente, que você alcança, você tem que ser ambicioso, tem que chegar lá. Deve ser muito ruim impor isso o dia inteiro, essa tirania da felicidade para todo mundo. Estar triste hoje, aparecer hoje... Aliás, eu queria ver um post falando, hoje eu tô triste. Hoje o dia não foi engaja, legal. né, que a galera Hoje não o faz. dia não foi legal, não tô bacana, tô dividindo um pouco da minha dor. Puta, gostaria muito de ver um post como esse. E eu acho que seria mais realista, né? Eu acho que seria um pouco mais... Sabe que eu fiz um no meu Insta e foi até o mais da Páscoa, foi até o que mais teve interação, que eu falei, cara, hoje saiu um caminhão de 200 toneladas de trás das minhas costas. Até ontem eu tinha 55% da minha Páscoa em casa. Aqui dentro. Se eu não vendesse, talvez eu quebrasse. Porque é muito tenso, é muito volume. E vendeu. Então, tipo, eu consegui, mas foi assim, um grande desabafo, porque eu falo, cara, assim, as pessoas só contam a parte boa, né? Mas eu acho que a vida só é perfeita no Instagram, nas mídias sociais. E as pessoas estão cada vez mais vendo isso, né, sabe? Pô, não é possível que você ache que tá tudo bem sempre, todo tempo, ou seja, eu acho que é duro para uma pessoa, para um jovem olhar e falar, tá, o sucesso é isso, é fácil e tal, mas eu acho que tá também na nossa mão como empreendedor, e eu até falo isso às vezes, eu falo, cara, a gente tem que voltar para, eu no meu caso, né, sabe, voltar lá para escola pública e contar a minha história, porque é fácil eu ir lá contar na IBMEC, nas grandes faculdades, dar palestras para um monte de gente, isso é fácil, porque isso é o meu ego, né, ou seja, eu tô lá, pô, legal, cheguei aqui e tal. Agora, voltar lá, e é uma coisa que eu fiz várias vezes já, e contar para aquela pessoa que era eu há 30 anos atrás, que não foi fácil, que eu fui absolutamente desacreditado por todo mundo, que não tive muita ajuda não, e que não tinha pai rico, não tinha ninguém para onde segurar, mas que dá para você fazer. Eu acho que mostrar esse lado difícil é um pouco do nossa obrigação, porque é lindo estar aqui, né? Maravilhoso, estamos aqui tomando um drink maravilhoso, comendo tudo de bom e do melhor. Agora, daqui a 5 minutos isso aqui acaba, a gente vai voltar para a realidade. Eu vou voltar a trabalhar, você vai voltar a trabalhar, a gente vai resolver milhões de coisas que não vão estar nas câmeras, mas que é o que nos faz chegar até aqui. Sem a Carol, você tinha conseguido chegar nessa? Jamais, sem nenhuma chance. Onde você acha que ela... Que ponto teu que ela entrou e completou, ou ela falou, calma aí, ou ela falou, sério, onde você acha que ela foi crucial para ter montado, chegado nessa... Onde você está? Cara, acho que assim, eu sempre falo que ela é a alma da Biscoitê, né? E não só da Biscoitê, mas minha também, porque eu, durante muito tempo, fui um empreendedor executivo clássico. Eu brinco que viking.
Como você dá uma meta, eu ia atrás e eu quebrava a parede se precisar, eu ia bater a cabeça, cara, até fazer aquela meta. Modelo que a gente aprende na faculdade e tem várias empresas aí que se orgulham muito. E a Carol, acho que ela trouxe para mim essa calma, desse amor, esse cuidado, que é a base da Biscoitê. A Biscoitê não é uma empresa, tanto que nossos valores, né, são esses, nosso propósito é transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor. Eu tinha vergonha de falar de amor. Eu jamais falaria isso num programa de televisão. Eu tinha vergonha de falar isso numa mesa de conselho. Porque eu falava, pô, a empresa não combina com isso, né, cara? Pode Isso parece piega, cara. Pô. Cara, quando eu entendi a força disso, isso foi ela que trouxe, com o jeitinho dela calminho e tal, ela que trouxe isso, eu falo, cara, isso é muito mais poderoso do que ficar falando de meta, de dinheiro, porque assim, se você fizer isso, as coisas com amor, você vai ganhar muito mais dinheiro. Não é que você não vai ganhar dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro do que você ganharia antes. Então, sem ela, jamais teria feito isso. E acho que eu estaria, talvez até fora do país, porque eu teve uma época da minha vida que eu iria mudar para Chicago e tal. Bem de vida, mas infeliz. Eu acho que eu estaria como muitos executivos ali, que você está milionário, jantando sozinho no melhor restaurante de Nova York. Seus filhos gostam de biscoiteiro? Amam. Qual que é o predileto dele? O Pedro, por incrível que pareça, é o tartufo. É o que ele mais. Ele tem 4 anos e ele é viciado no tartufo. E o Rafa gosta também, o Rafa não gosta tanto de Nutella que eu gosto, o Rafa gosta do limonê, que é um sabor, não é um sabor infantil, é um sabor mais cítrico e tal, é uma flor de fubá, ou seja, não é um sabor que tem nada a ver. Mas o Rafa gosta do limonê e o Pedro gosta do tartufo. E o Pedro não gosta muito de doce, ele gosta mais de salgado. Você é a Carol, eu sei que quando a gente tem 2, eu tenho 1. É uma vida mais caseira, tá? Ou lugares que permitam, né, as duas criaturazinhas atacarem. Que não são fáceis. Que não são fáceis. Mas dá tempo você para Carol sair para jantar, para cinema, o show. Você está conseguindo. Menos que a gente gostaria, sabe? A gente até está nesse processo, porque a gente fala, cara, porque a gente trabalha junto, né? Literalmente um do lado do outro. E a gente até, é o que eu falo, cara, a gente é o baita exemplo, sei lá, exemplo não, mas assim, cara, a gente dá super bem, porque a gente tem perfis muito claros. A Carol é a criação, é que faz essas coisas maravilhosas, é a alma por trás, é doce, é amorosa, cara, e eu, números, negócio, expansão, financeiro, vendas, então eu, de novo, né, o KV de Natal lá, cara, ela falou, confia, ela vai fazer, e na área dela eu tenho 0 voz, e nas minhas ela também tem só uma voz de conselho. Eu acho que isso é muito importante. Na vida pessoal e nos negócios. Você ter qual é o teu lado melhor? Então, vou deixar você tocar essa área aqui. Qual que é o meu lado melhor? Eu vou tocar essa área aqui. E beleza, vamos nos complementar, sem ter que competir. Graças a Deus a gente tem assim... 0 ego um com o outro, entendeu? A Carol também odeia, ela não estaria aqui nem por R$1 bilhão, porque ela não gosta de aparecer, e eu sou esse porta-voz da empresa, e que sempre carrego a alma dela comigo, porque sem ela a gente não teria esse negócio. Legal. Mestre Hugo, Fala, Lupa! queria te ouvir um pouquinho sobre cinema. Você tem visto alguma coisa boa no cinema atualmente? Era que eu boy. Vem aqui, por favor, vem pertinho da gente. A gente gostando de você. Ó, Não tanto, eu não mas vou voltar gostamos. não vou voltar nos meus filmes Prévios. né? Mas tem um filme que fala um pouco sobre charcutaria, inclusive, que na verdade nem é um filme, é uma série da Netflix muito legal, vale a pena assistir. Chama Salt, Fat, Acids and Heats. É uma chefe americana que ela mora no sul da Toscana por um tempo, e ela faz uma viagem por toda a Itália, revendo um pouco de cada região, e aí ela para no episódio que é só de fats, fala muito sobre charcutaria, é bem bacana.
Que legal, meu. Se tiver mais alguma dica, traz pra gente, tá? Trago. A gente, você quer cantar, quer falar um poema? Não, hoje não, mas eu aqui vou você tá ensaiar. liberado, aqui você pode fazer o que você quiser. Eu vou ensaiar. Rede TV, Hugo tá liberado de fazer o que quiser, contratado. Quem sabe o Ronivon, aqui, a nossa audiência é desse tamanho. Talvez o Ronivon te chama, Não mesmo. fala com a Jimenez, você tem 1000 espaços Não aqui. mesmo, eu vou lá... Às vezes tá cansado da gente, Eu você vou quer lá ir e pro desosso outro. um porco, mas eu não vou cantar. Porque às vezes você fica cansado, a gente pode ir pra outra. Não tem pra outra emissora, a gente resolve. Tá, obrigado, tá? Valeu. Obrigado. Bom ver o teu sorriso. Raul, se não tivesse biscoiteiro, se não puder. O que ficou de frustração? Você queria ter jogado futebol, queria ter tocado um saxofone, queria ter cantado, queria o mestre Hugo aí, que recita poemas loucamente. Você gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido? Cara, eu era tão ruim em tudo isso, cara, que eu acho que eu nunca sonhei. Eu nunca sonhei em brinde jogar as outras bola e coisas, cantar, porque, cara, eu sou péssimo pra cantar. E, cara, futebol, como diz o meu filho, humilhantemente, ele fala, papai, você é muito ruim. E isso não é legal com ele, mas... Eu sempre fui, então. Cara, eu era gordinho, eu não gostava muito de correr, eu era meio preguiçoso quando eu era jovem. Você deu certo. Incrivelmente você deu certo. Cara, eu tô pensando. Ponto para a curva, cara. Eu tô pensando. Que bom que eu me encontrei com vendas, com coisa, porque não, mas eu acho que é similar, viu, as histórias aqui. Viu? Não tenho nenhuma... Essa é uma coisa que eu gostaria de ter feito, era tocar violão. Toquei um tempo na vida, quando eu era moleque, e parei. Mas até é uma coisa que eu vou retomar, cara. Tá aí uma boa dica, gostei. Eu tô louco para fazer aquela harmonização do limonê com limoncello. Vamos experimentar isso aí. Bora, temos um limonê eu aqui. acho que deve ser um negócio meio cósmico. Vamos. Eu quero sentir o drama, tô ansioso. Vamos ao vivo e a cores, é isso? Lá vamos nós. Ó, por favor. Lá vou eu. Vocês estão ansiosos, né? Vamos experimentar. É muito legal, vamos? Eu adoro esse aqui. Eu adoro o limoncello. Deveria estar tudo certo, né? Você sabe que o cítrico das bebidas é o mais fácil de todos, né? Por isso você tem mojito, caipirinha, Moscow Mule, Fitzgerald, Basil Smash. O cítrico na boca das bebidas acaba sendo o mais universal de todos. O amadeirado, o amargo, o doce, tem muitos recortes de classe e de idade. O cítrico vem, eu não sei, na comida vale um pouco, o cítrico tem essa facilidade ou não? Você sabe que a gente lançou esse produto de limão siciliano e era muito engraçado, porque biscoito de limão não vende. Nunca vendeu no Brasil. Você não, me fala um biscoito de limão que tem. Não existe. lembro. E quando a gente lançou, os caras falaram, pô, mas limão siciliano? Eu falei, cara, por que baunilha e chocolate? Tem um monte. O que eu vou lançar? E aí a gente criou esse diferente, foi o nosso primeiro produto, inspirado numa viagem que a gente fez para Verona e tal. E a gente provou isso lá e falou, cara, vamos fazer uma coisa assim. E ele é o nosso mais vendido, mas ele é um ponto totalmente fora da curva, porque nenhuma outra marca, aliás, 500 marcas já copiaram a gente, aliás, todo dia aparece uma cópia nova, tudo bem. Mas o limão siciliano é um produto que só vem na biscoiteira. Peso do pioneiro. O limão siciliano não é uma nota fácil em biscoito e não é uma nota que agrada muito as pessoas, mas na biscoiteira ficou incrível essa combinação do fubá, que traz esse... derrete, mas fica essa areinha junto com a harmonização do chocolate e o cítrico, pô, acho que tem uma combinação ali maravilhosa. Raul, você reza à noite? Toda noite. O que você pede, meu? Só agradeço. Eu falo que eu não tenho nem direito de pedir. Eu acho, né? Que eu falo, cara, eu sou tão abençoado, eu tenho... Primeiro, uma família incrível, uma vida que nem nos meus sonhos, eu até me emociono, porque nem nos meus sonhos eu imaginava. Então não tenho que pedir nada, eu tenho só que agradecer, porque e os meus filhos também, porque, poxa, a gente é muito feliz. Onde você quer chegar, bicho? É uma biscoiteira para o mundo todo. Essa é a tua vontade. A gente quer... Na verdade, assim, a gente quer... Ela cabe, viu? Não, ela cabe. Cabe no mundo inteiro. E eu falo, cara, quanto mais pessoas a gente conseguir impactar, quanto mais pessoas a gente conseguir... Hoje a gente tem 500, quase 600 pessoas direta e indiretamente na biscoiteira.
Eu falo, se a gente crescer, se a gente dobrar, cara, são 1.000. Se eu fizer 10 vezes isso, cara, são 5.000 pessoas. E o que a gente quer, meu sonho é que empreender seja algo intencionalmente para fazer o outro feliz. É meio bizarro isso, porque não é o normal. E a gente, inclusive, está num processo lá de como a gente vai fazer isso, porque a gente cresceu, e aí o time que a gente conseguia gerir muito bem e está muito feliz, pô, já está muito grande. A gente está até agora no novo processo de entrar para dentro e falar, tá, como é que a gente vai fazer esse negócio funcionar e todo mundo pode estar feliz Mas aqui. comida é demonstração de amor. Comida e sim. bebida. Demonstração de amor, servir o ato, você trazer na mesa com gente, é demonstração de amor. Eu não consigo desvincular isso, e é sério, não é pro lado lúdico, poético, Não. nada. Servir uma macarronada para seus filhos é um ato de doação. Servir é uma doação. Doação. E é engraçado na Biscoité, a memória emocional que as pessoas têm com a marca é incrível. Porque você, quando dá Biscoité para alguém, primeiro, você não vai lá e compra e dá, você explica, você conta história, você fala. Então você, quando ganha alguma coisa, você já conhece muito sobre Biscoité, porque aquela pessoa que te deu te contou. E aí 85% das pessoas que ganham voltam às nossas lojas, porque ganharam de alguém. Normalmente você ganha de alguém querido. Então a pessoa já chega na loja já com o coração cheio de amor, porque ganhou de alguém que ela ama. Então é muito legal essa relação que a gente tem com os nossos clientes. Raul, você tem lido alguma coisa? Tenho várias coisas. O que são as 2 últimas coisas que você tem lido, que você quer indicar, ou falar para não ler? Já aconteceu aqui, tá? De falar, não leia esse livro. Achei ótimo também. Tô lendo agora e tô nesse processo, um livro que chama Pandora, do meu amigo Pedro Melo ali. Estamos, inclusive, nesse processo de tentar fazer a Biscoité um lugar mais aberto, onde as pessoas possam ser felizes e empreender. É um processo que a gente está lá. Então, super recomendo. Um outro livro nessa linha que eu também... É que eu leio muito sobre negócio, eu sou meio chato, sabe? Eu não leio romance. Você fala, cara, um romance, negócio, cara, nunca li. Um outro livro que chama Organizações que Curam, que também tem muito dessa forma de como é que você pode empreender e fazer as coisas ganhando dinheiro e ainda ajudando as pessoas, não ajudando por filantropia, ajudando por alinhamento de interesse. E tem um que eu li também agora, que eu acho que é o manual que todo empreendedor tinha que ler, porque é o cara mais rico do mundo e talvez, pela biografia, a minha leitura, é um dos mais infelizes, que é o Elon Musk. Eu acabei de ler a biografia, mas há uns meses atrás, eu acabei de ler a biografia dele, que é uma delícia. É grande, mas são pequenas histórias. E me marcou muito ali a sinceridade com que ele fala, cara, como é difícil a minha vida, como ele se ferra todo o tempo, como ele se coloca em situações, agora, de novo, né? Como ele se coloca em situações que até ele fala no livro uma hora, pô, devia parar de ficar enfiando faca na minha própria coxa, entendeu? Mas nós fazemos isso também. A gente Quando a gente faz, mas eu decide acho... empreender, é uma cruzada. Acho que a gente falou disso bastante. Eu concordo que os brinquedos dele são muito maiores que os nossos, né? Mas é que eu acho que tem uma diferença enorme, né? Que assim, pelo menos para mim, eu falo, cara, empreender para mim, eu jamais colocaria a minha família, os meus amigos em risco para empreender. Mesma coisa. Eu jamais faria alguma coisa que está desalinhada com o meu propósito, simplesmente porque eu tenho uma oportunidade de negócio ali. E ele mostra claramente no livro o quanto ele é apaixonado, o quanto ele é louco e apaixonado, mas o quanto ele não tem empatia. Eu falo, claramente, até você falou do Shaw, né? Eu lembro uma das coisas que me chamou muita atenção quando o Shaw começou na Biscoité foi que todo mundo que conhecia ele ou que teve com ele ao longo da vida dele, ele foi CEO de várias empresas, cara, tinha um carinho muito grande por ele. Eu falo, cara, se eu quero deixar algum legado aí, que não que as pessoas só me gostar, me amar, não, mas assim, fala, cara, puta, a gente fez um negócio legal, a gente olhava para as pessoas, a gente não maltrata ninguém, e eu acho que esse é uma linha ele tem uma linha, né, tá até claro no livro lá, de gestão de conflito. E eu acho que acabou isso. As pessoas não querem mais isso. As pessoas não aceitam mais isso. Então você não vai ter as melhores pessoas, você vai estar alinhado pelo dinheiro. E eu acho que quando você alinha pelo dinheiro qualquer relação, você está ferrado. Seja um casamento, seja uma amizade, seja uma contratação. Se a relação de troca ali ela é financeira 100%, ela vai acabar.
Porque Você perde. uma hora você acha legal ter um carro, uma hora uma Mercedes, uma hora um helicóptero, uma hora um jato. Cara, não tem fim, você acabou de... E aí se não tem fim, você vai estar infeliz daqui a 6 meses. Não tenho dúvida. Qual que é o teu drink predileto? Cara, caju amigo batido. Eu aprendi contigo que assim, que a gente serviu até no Coffee Party que a gente fez lá com vocês, BTK, e aí o barman fez um drink lá, eu tomei, amei, eu falei, cara, que é isso? Ele falou caju amigo, eu achei que tinha alguma coisa, ele só pegou o caju amigo, acho que ele bateu ali, cara, e ficou incrível, porque não ficava tão doce, e eu acho que eu tomei uns 20 caju amigo ali. Você vê que o teu alcoólico dele é muito baixo, então dá pra ir longe. Que bom, que bom. Entendeu? Isso aí, né? Queria matar Você uma foi delícia, bem, então, cara. tudo tranquilo de dia, tudo na santa paz. Olha para aquela câmera, dá um recado forte pro cara, o Raul de 23 anos. O Raul de hoje, o que eu falaria pro Raul de 23 anos? Eu falaria para ele, calma, segura a tua ansiedade de querer mudar o mundo em uma semana, que você pode fazer isso, mas vai levar algumas décadas. E que nem tudo que parece ser legal é bom para você. Que crescer, empreender, ganhar dinheiro, fazer várias coisas legais, financeiras, às vezes podem te trazer mais infelicidade do que felicidade. Então não trabalhe pelo dinheiro, mas trabalhe por ele, sabe? Trabalhe, use ele, use o dinheiro, não faça o contrário, não deixe ele te usar, porque senão você está ferrado. Com ou sem gelo, chegou ao final de uma entrevista brilhante, saborosíssima, tocante. E acho que foi uma aula aqui, né, de empreendedorismo, de como a gente crescer, de acreditar nas ideias. E acho que é muito bacana, ver como esse Brasil tem oportunidade. Pô. Surge um negócio que a gente aprendeu aqui com velocidade, uma marca linda, que se Deus quiser vai estar tomando proporções no mundo inteiro. Outras coisas que a gente descobriu que dá para avançar. Então é muito bacana, tá? Então, com ou sem gelo, chega perto do final. Quero agradecer esse homem aqui, que eu adoro. Raulzão, rebentou. Toca, Raul. Toca, Raul. Toca, Raul. Não esqueça, toca, Raul. E com ou sem gelo? Com ou sem gelo? Com gelo. Com gelo. Aê. Saúde. Obrigado, Saúde. viu? Obrigado, saúde.